Carlos Amodeu, CEO do Grêmio, andou abrindo o bico, né? Falou ao Duda Garbi no assado do Duda, né, aqui no YouTube, e também se manifestou na reunião do Conselho Deliberativo. Eu não consegui ter acesso a nenhuma das falas dele, não consegui ainda assistir ao programa do Duda e também não tive acesso ao que ele disse exatamente na reunião do Conselho. Mas, obviamente, tive acesso à repercussão disso tudo, li matérias sobre as suas falas, ouvi, né, alguns vídeos sobre o que ele teria dito, que parece que fez meia culpa, né, assumiu algumas responsabilidades, alguns erros, etc. É claro que na soma de tudo que ele disse, né, pelo que eu constatei, há pontos positivos, há trechos que eu concordo, né? Obviamente nem tudo é tão ao céu ou tão ao inferno, mas baseado em tudo que eu li e ouvi sobre essas declarações, né, de terceiros, né, eu já estou aqui deixando bem claro que eu não consegui ver ele falando em nenhum dos casos, né, a do Conselho nem verei e a do Duda Garbi ainda não consegui assistir, então já peço aí uma liberdade poética para daqui a pouco pode rolar um pouco de telefone sem fio aqui, né? Eu tô falando o que o César Cidade Dias repercutiu, o que não sei quem escreveu, e o Twitter, e assim vai. Então, às vezes, pode ter um pouco de descontextualização. Tipo, eu tô fazendo um comentário aqui, mas ele não disse bem isso, não foi isso que ele quis dizer. Beleza, então a gente faz dá esse desconto, mas tem dois pontos que eu quero comentar sobre essas manifestações. Que são os seguintes, né? Focando nos dois que eu discordo frontalmente do que disse o Amodeu. Porque não adianta ficar fazendo vídeo aqui dizendo que eu concordo. Ah, legal, ele fez meia culpa. Ah, legal, ele assumiu o erro ali. Beleza, teve esses momentos, ainda bem que teve, mas o meu foco aqui são em cenários mais macro, né? Em conceitos, melhor dizendo, em conceitos mais amplos da análise dele e que eu discordo frontalmente. Eu acho que ali mora assim o desastre do Grêmio, talvez. Né? Tem raízes do desastre do Grêmio por trás desses conceitos e que, na minha opinião, o CEO do Grêmio não está enxergando da forma adequada. O primeiro, principalmente, esse ponto é o ponto principal que eu discordo, é que ele falou em dado momento, acho que no Duda, mas não tenho certeza, que ele separa a gestão do Grêmio em duas partes. A gestão administrativo-financeira, sei lá qual foi o termo que ele usou, que ele considera muito bem sucedida e um sucesso total, e a gestão futebol, que ele admite que foi, obviamente, fracassada e não deu certo, e etc, etc. Vamos lá. E esse é o grande ponto que eu discordo, na verdade, porque o segundo que eu vou discordar ali na frente tem asterisco. Mas esse não tem asterisco. Esse eu discordo frontalmente. Por quê? Porque, primeiro que assim, ó, o Grêmio é um clube de futebol. Não pode dissociar as coisas. Tu não pode dissociar as coisas. Então, é como se a gente tivesse a missão de montar um carro e a gente colocasse banco de couro, o melhor som do mundo, volante não sei o que, vidro super ultra não sei das quantas, película e o painel integrado com não sei o que, Wi-Fi. E cara, investisse em muita tecnologia e o carro, o design italiano, ele é lindo, ele tem isso, ele tem aquilo outro. Os pneus, nossa, assim, obras de arte, assim, pneus largos e não sei o que, e o aro, não sei qual é o número do aro, mas enfim, assim, quem pensou no design e na tecnologia do carro mandou muito bem. Só que o carro não tem motor. Não deu para investir no motor porque faltou dinheiro. O carro não vai andar. O carro não vai andar. Só vai andar se empurrarem. E o que me adianta toda essa beleza e tecnologia e design se ele não andar?
Não adianta depois dizer, não, olha, a parte da equipe que pensou no design, na estrutura, não sei o que, mandou muito bem, a aerodinâmica. Agora, realmente, a parte de fazer ele se mexer, a gente falhou. O que me adianta, cara? O carro serve para andar, é a função primordial do carro. Então, eu já acho que começa a ter um pouco disso, sabe? Espera aí só um pouquinho que tá rolando uma ligação aqui, cancelar. Eu acho que pode ter um pouco disso, sabe? Eu acho que tá separando duas coisas que, cara, a principal foi fracassada. Só que, claro, aqui eu estou exagerando, porque o carro realmente, o fim dele é andar e ponto final. E eu sei que um clube é mais complexo, que tem gestão administrativa, tem não sei o quê, e que as coisas às vezes são interligadas, mas não tanto, e que às vezes uma própria saúde financeira pode representar um futebol de sucesso, né? Porque tu vai ter mais fôlego para contratar, para se organizar e etc. Eu sei de tudo isso. Eu sei que o exemplo não é tão igual ao do carro. Só que aí entra o segundo ponto que eu acho que dá para fazer essa crítica, que dá para sustentar essa crítica, que eu acho que o que aconteceu foi o seguinte, e aí sim eu acho que as coisas estão muito conectadas, né? As finanças com o futebol. Eu acho que o Grêmio, além de incompetência, de desconhecimento de futebol, que foi um dos principais fatores que derrubou o Grêmio, eu acho que assim, o futebol do Grêmio foi um fracasso também em nome dessa boa gestão administrativa. O futebol do Grêmio foi um fracasso também porque o Renato, com todas as suas teimosias e limitações, né? Porque não é assim que se contrata, não é com um treinador pedindo e o resto do clube correndo atrás. Não, tem que ter planejamento, processos, fluxos, sabe, mapeamento. Não é assim que se contrata, já começa por aí a várzea que se instaurou no Grêmio. Mas assim, mas também passa pelo Renato, que com todos os seus problemas, pedia alguns nomes interessantes e via de regra não era atendido. Passa pelo Renato que pediu o Pedro, o atacante, Pedro, que foi ser reserva lá no Flamengo, reserva do Gabigol, e o Grêmio dizia assim, não, Renato, o Pedro não dá, mas a gente pode te dar o Churim. Aí é fácil tu dizer que administrativamente tu foi muito bem. Administrativamente, nossa, a gente sanou dívidas. É que nem eu sempre falo, eu vou vender minha geladeira e comprar um isopor. Vender meu fogão e comprar um isqueiro. E aí eu vou dizer, gente, tô aqui ó, com as finanças desse mês superavitárias. O meu salário é X, as minhas despesas são 2x, mas eu vendi o fogão e a geladeira, tô com 3x no meu bolso. Ah, tá pensando o quê? Não, cara. A tua gestão é uma fraude. É uma fraude. A gente tá arrotando superávit com o Luiz Fernando entrando em campo para ser a nossa esperança de salvar o Grêmio. Aliás, um Luiz Fernando reserva de um Botafogo rebaixado. Reserva de um Botafogo que naquele ano foi rebaixado e veio para ser a solução do Grêmio. E não satisfeitos, eles observaram o Luiz Fernando uma temporada inteira e o que fizeram? Renovaram. Aí é muito fácil dizer que a minha gestão é superavitária. Não, vamos separar, o futebol foi um fracasso, mas a gestão foi boa. Não, isso aqui é um pouco às custas disso aqui. Isso aqui está interligado. O Grêmio conta nos dedos os investimentos que realmente fez comprando um jogador, o Campaz, sabe? O próprio Churinho, acho que foi comprado também. Diga-se de passagem, um absurdo de valores. O Diogo Barbosa. Mas é meio que isso, cara. Não tem assim uma grande contratação. É muito pelo salário. E salários inflacionados, e um time horrível, análise de diagnóstico de elenco patético. Então, assim, não me venham dizer que a gestão foi muito boa. Não foi. É fake. 15 milhões de folha. Tu quer me dizer que, para um time patético, tu quer me dizer que a gestão do clube está muito bem? Não tá. Se tivesse 3 milhões por mês para ser rebaixado, já estaria horrível. Mas era 15 milhões por mês para ser rebaixado. Era uma folha inflada, com pouco investimento efetivo em jogadores que resolvem. Eu prefiro não ter essa gestão tão saudável assim e contratar o Hulk.
contratar o Pedro e não o Churin. É simples assim, as coisas elas estão interligadas, sabe? Enfim, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que daí eu falei que tinha um asterisco, é que daí ele fala do futuro agora, né? Que o Grêmio perdeu 1/3 do poder de investimento com a queda para a Série B e que não tem mais como contratar pessoas de Série A, de nível superior, assim, elevado, né? Que a torcida se empolgue. Cara, o asterisco que eu faço é o seguinte: se o nosso fluxo estiver tão detonado assim, se o nosso fluxo de caixa estiver tão destroçado, se as nossas finanças sofreram um impacto tão severo mesmo, que perigue o Grêmio atrasar salários, porque não tem condições, não tem de onde tirar para pagar os caras, concordo. Concordo. Atrasar salários é tragédia. É tragédia. Agora, se não for esse o caso, se for só um pensamento da gestão que foi o pensamentinho que nos rebaixou, está totalmente errado. Se tem fluxo de caixa, tem como bancar uma folha salarial de 15 milhões de novo, ainda que o Grêmio fique devendo na praça, ainda que o Grêmio se incomode de alguma forma, ainda que o Grêmio, né, empurra esse problema para baixo do tapete, azar, cara. Contrata o Pedro. Não, o Pedro não, né? Tô dando um exemplo, mas contrata uns 3 caras de Série A para resolver a tua vida e para subir subir sem nenhuma batalha, sem nenhum problema, sem nenhum drama. Entende? Porque ficar na Série B é muito mais caro. O próprio Amodeu disse, cara, a gente perdeu 1/3 do investimento estando na Série B. Isso é por baixo, né? Porque tem todo um institucional, vendas na lojinha, quadro social que também caiu 1/3. Tem um monte de coisa que vem na carona da Série B ou da Série A que também melhora ou piora conforme a divisão do clube. Então, assim, muda da água para o vinho. Eu estou falando financeiramente, inclusive. Né? Então, caro mesmo é ficar na Série B. Se for para subir contratando Hulk, traz o Douglas Costa de volta e o Pedro e mais não sei quem do Flamengo, lá, um zagueiro do Flamengo, é mais barato do que não trazer nenhum desses e ficar na Série B mais um ano. É esse meu ponto, é esse meu ponto. Né? Se a coisa estiver tão feia que realmente contratar mais uns 2 caras aí de um nível bom pode como é que se diz, comprometer o pagamento em dia dos salários, beleza. Não tenho esse conhecimento. Agora, se é só para a planilha ficar tudo no verde e não sei o quê, e olha como somos exemplo de gestão, cara, não é por aí. O foco do Grêmio é futebol, é o Grêmio Futebol Porto Alegrense. E não estamos em 2015, ano de austeridade, e respirar, e organizar a casa e os fluxos. Beleza, lá tinha sentido. Agora não tem, agora é all-in, agora é subir, subir ou subir. É isso, não tem margem para erro, não tem margem para ficar economizando e deixando de contratar um bom jogador ali, uma oportunidade no mercado. É isso, é outro paradigma, é outro cenário. Então esses são os meus 2 pontos. E acho que era mais ou menos isso, né? Então te inscreve aí no canal, curte, comenta, dá teu pitaco aí, porque sempre ajuda. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.